Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria enorme estar nesta festa de luz, solicitando a Jesus que nos abençoe e nos proteja e que possamos dar conta do recado. Na Terra, se estudássemos o padrão psicológico de seus habitantes, se existisse o Instituto Mundial de Geografia e Estatística, que de uma certa forma existe, porque cada país tem o seu, nós veremos facilmente que a imensa maioria dos habitantes desta nau planetária é formada de religiosos. Mesmo nos países que sofreram ou sofrem com o comunismo, tão logo esse regime sai, naturalmente as igrejas, os centros de estudos e práticas religiosas voltam a atuar. Ou seja, o ser humano é de essência religiosa. Ele busca a compreensão daquilo que transcende o universo biológico e material. E, na verdade, sempre foi assim. Desde a época que éramos os habitantes das cavernas, as pinturas rupestres já nos apontam que nós já tínhamos a noção de que existia algo, alguém ou alguns que eram responsáveis pela manutenção do universo e, portanto, muito superiores a nós. Graças a Deus, para nossa alegria, há pensamentos religiosos para todos os gostos, estágios psíquicos, culturais, moral, educacional. Shintoísmo, Hare Krishnas, budismo, hinduísmo, islamismo, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos muçulmanos, cristãos. E se estudarmos boa parte destas religiões, nós veremos que a imensa maioria delas creem em um Deus que é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, misericordioso. Inclusive estes são os atributos descritos pelo nosso querido Allan Kardec, quando nos traz os atributos de Deus. E isto não é uma particularidade, uma exclusividade espírita. Praticamente todas as religiões creem em um Deus com estes atributos. Também veremos que é muito comum a estas religiões, a imensa maioria delas, nos traz uma proposta de paz, de perdão, de felicidade, de alegria, de iluminação, de amor na sua essência. Muito bem. Sabedores que a imensa maioria das pessoas da Terra são religiosos e que a imensa maioria dessas religiões propõe o amor, então cabe aqui uma pergunta. Por que ainda estamos nesta situação tão lastimável? Por que no mundo a violência ainda há graça? A sensualidade, o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Nós poderíamos ficar aqui alguns minutos narrando os atributos que ainda nos prendem às cavernas de nossa própria ignorância. Talvez se estudássemos estas religiões, ou melhor, se estudássemos principalmente os seus religiosos, nós, quem sabe, teríamos a resposta para esta dúvida. Mas nós não temos competência para tanto, nem tempo para tal. Então nós nos proporemos, vamos propor aqui, que nos próximos minutos nós tratemos da árvore judaico-cristã. Boa parte de nós somos espíritas. Somos cristãos, né? Jesus encarna judeu, portanto, de uma certa forma, boa parte de nós bebemos aqui da árvore judaico-cristã. Quem sabe, compreendendo os religiosos da árvore judaico-cristã, nós teremos a resposta
de o porquê desta situação que ainda nos encontramos. Vamos começar estudando Abraão. Abraão é tido para os nossos irmãos judeus como um dos mais importantes profetas. Afinal de contas, praticamente ele é a pedra inaugural do monoteísmo na terra. Abraão vivera 20 séculos antes de Jesus em uma região assolada por uma intensa seca. Visando ter uma vida melhor, ele vai em busca de uma terra que ofertasse a ele melhores condições climáticas para o plantio, para a criação, para que ele tivesse uma vida melhor. Então ele muda-se para o Egito. Segundo o Velho Testamento, Sara, mulher de Abraão, era um pedaço de mau caminho. O tipo de mulher que parava qualquer avenida naquelas cercanias. E Abraão sabia da beleza de sua esposa. Assim como também sabia, o que boa parte de nós sabemos, que o homem é um bicho bobo, né? Então ele disse a Sara: nós vamos à corte do Egito. Sendo você uma mulher belíssima, eu tenho certeza que o faraó vai se encantar. Se ele souber que somos marido e mulher, nós não vamos ter nenhum ganho dele. Então digamos ao soberano do Egito que somos irmãos. Tal qual o grande profeta previu, se deu. O faraó pirou na maionese por Sara. E visando agradar sua amada e o seu irmão, começou a dar presentes para os dois. Só que desde essa época a mentira já tinha pernas curtas. E um dia a casa caiu. Na calada da noite, Abraão teve que fugir do Egito, mas como não era bobo, levou todos os presentes que havia ganhado: animais, tecidos, especiarias, joias, escravos. E entre estes uma serva de nome Agar. De retorno para sua terra, Sara teimava em não engravidar. Pela lei, a mulher que não desse descendentes ao seu marido poderia ser abandonada por ele. Ele ficava com tudo o que a ela pertencia e ela caía em desgraça. Para que tal não se desse, Sara pede ao marido um esforço tremendo, um sacrifício gigantesco, que ele fizesse o sacrifício de ir para a cama com Agar. Ele, obediente, faz esse grande sacrifício, deita-se com Agar e ela engravida, nasce Ismael. Só que pouco tempo depois, Sara também veio a engravidar e nasce Isaque. Até aí tudo lindo, maravilhoso, família feliz, almoço de domingo, Faustão à tarde. Só que por essa ocasião, o médium Abraão já havia entrado em contato mediúnico com aquilo que ele chamou de Deus, que para nós, 21 séculos depois do Cristo, dotados da racionalidade da doutrina dos Espíritos, sabemos, não se tratava de Deus, mas sim de uma entidade de alta hierarquia espiritual, moral, intelectual, cultural. Quiçá o próprio Cristo, quando no episódio conhecido como o episódio da mulher adúltera, nos disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Notem que nesse instante Jesus não disse: antes que Abraão existisse eu era, eu fui, eu seria. Ele disse: eu sou. Ou seja, ele está nos dizendo: eu sou exatamente isso aqui, antes que Abraão existisse. Para nós, nesse instante, Jesus está assinando todo o planejamento estratégico da implantação da árvore judaico-cristã.
Mas voltemos a Abraão. Abraão já havia entrado em contato com esta entidade que teria dito na Gênese bíblica a ele, em um dos momentos da Gênese bíblica: serás o pai de muitas nações. E em outro diz: os teus descendentes serão os herdeiros desta terra. Sara se coloca a pensar: pô, legal, ele vai ser pai de muitas nações, bacana. Poxa, os descendentes dele vão ser donos disso tudo aqui. Muito bacana. Mas espera um pouquinho. São os descendentes dele comigo ou com ela? Para tentar resolver a situação, Sara manda que Abraão expulsasse Agar e seu filho Ismael. Ele assim o fez. Na travessia do deserto, os dois quase morreram, mas não morreram. Todos aqueles que descenderam de Ismael, portanto, da reunião entre Abraão e Agar, são os muçulmanos. Todos aqueles que descenderam de Isaque, portanto, da reunião de Abraão com Sara, são os judeus. O pai é o mesmo. E assim já se vão 41 séculos de confusão. E por quê? Porque desde essa época nós confundimos reino material com reino divino. Serás o pai de muitas nações. Abraão estava nos trazendo o conhecimento do Deus único. Esta entidade estava dizendo a ele: este conhecimento que começa com você agora será um dia o conhecimento de toda a terra. Os teus descendentes serão os filhos desta terra. Abraão estava antecipando o que Jesus em pessoa diria no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Não se trata de uma herança geográfica, física, mas de uma herança espiritual, que iniciava com Abraão e culminaria com o próprio Cristo. Notem que, embora todos nós devemos muito a este grande profeta, neste breve relato que fizemos, nós temos mentira, prostituição, obtenção de ganhos de forma escusa, adultério, embora a cultura da época é diferente da cultura atual, mas certamente temos o abandono de duas criaturas que ele devia respeito, carinho, atenção, cuidados, amor, que eram sua amante e seu filho biológico. Ou seja, Abraão talvez não tenha sido um docinho de coco propriamente dito. Mas nós aprendemos que precisamos ser caridosos, então não vamos ficar julgando este grande profeta. Vamos falar de outro profeta, então. Vamos falar do rei Davi, outro grande profeta da árvore judaico-cristã, reverenciado pelos judeus como o maior rei de todos os tempos. Ele que nos trouxe as páginas mais poéticas da Bíblia. Cantou-nos por intermédio dos seus salmos, entre outras coisas, a vinda do Messias Consolador, muitos séculos de antes ele vir ter conosco. Como é que começa o reinado de Davi? Matando o gigante Golias. Em outro trecho da obra e vida deste grande profeta, nós encontramos seu sogro Saul pedindo a ele que desse provas de amor àquela que seria sua esposa e de obediência a Deus. O que teria pedido Saul? Que ele fosse distribuir cestas básicas entre os pobres? Que fosse visitar os moribundos nas UTIs dos hospitais da época? Saul pede como prova de amor àquela que seria sua esposa e de obediência a Deus, que Davi cortasse o pênis de 100 filisteus. Mas Davi prova o seu amor duplicando a oferta, corta de 200. Mas isso não é problema nosso. Isso é entre Davi e a sua própria consciência. Então deixamos esse grande profeta e vamos falar de outro profeta.
Vamos falar do grande profeta Moisés, este que nos trouxe a primeira revelação. Ensinou-nos o beabá da lei divina. Trouxe-nos o documento mais importante para a nossa compreensão inicial desta lei. A Bíblia nos diz que Moisés nasce e tão logo nasce é abandonado estrategicamente por sua mãe, encontrado por uma princesa da alta corte egípcia, adotado e assim ele cresce e é educado como um nobre egípcio. Talvez nós cheguemos à conclusão, ou pelo menos pensemos que foi um ato fortuito, foi o acaso. Mas quando nos colocamos a estudar a vida e obra, especialmente a obra de Nosso Senhor, nós vemos que não há uma vírgula de acaso. Tudo é extremamente estudado, planejado, controlado e executado. Moisés teria um dos trabalhos mais difíceis a fazer. Qual seria? Libertar o povo hebreu da escravidão junto ao povo egípcio. Detalhe, sem exército. Um trabalho que demandaria dele um profundo saber. Demandaria dele capacidade de planejar e especialmente pensamento estratégico. Quem é que tinha as melhores escolas? Os hebreus ou os egípcios? Os hebreus sequer tinham escolas. Nem a maravilha do ensino público que nós temos, eram escravos. Agora, na alta corte egípcia, Moisés encontra ao seu dispor os melhores professores, mestres e sacerdotes de todo o mundo daquela época. E na vida adulta descobre-se hebreu. E aí nós podemos dar um salto na nossa narrativa, afinal de contas, a novela da Record já nos contou tudo o que aconteceu. Então vamos direto lá, no Monte Horebe, onde fica o Sinai. O que nós aprendemos? O que a Bíblia nos trouxe? Que Moisés vai ter 40 dias e 40 noites com Deus. Já escavaram o Sinai inteiro e não há vestígios de McDonald's nem Subway. 40 dias e 40 noites comendo o quê? E no deserto, até onde a gente saiba, também não tem água. Bebendo o quê? Tudo em Velho e Novo Testamento, em Alcorão, em livro sagrado de uma forma geral, demanda de nós aquilo que Jesus nos disse mais tarde: a letra mata, o Espírito vivifica. Nesse instante, o Cristo está nos dizendo: é preciso ler, pensar, indagar, ir ao encontro da resposta, e aí sim vocês terão condições de se aproximar daquilo que os livros lhes trazem. A gripe tem uma quarentena de 1 semana. O ciclo menstrual um pouco mais, um pouco menos. Cada patologia tem a sua quarentena. Pode ser que a quarentena de Moisés foi de 20 minutos. Mas ele foi ter com Deus. E lá o que nós aprendemos que aconteceu? Deus falou com ele, grosso, porque Deus tem voz grossa, né? Falou com ele de forma grossa. E aí desce do céu um fogo, não é isso? E escreve diretamente nas 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Não é isso que nós aprendemos? Que a novela nos contou, que aquele filme antigo, Os 10 Mandamentos, aquele baita filmão, nos contou também. Não é isso? Eu, pessoalmente, acho isso sensacional como cineasta, porque você pode colocar efeitos especiais, pode colocar um Deus de voz grossa, acho super bonito. Só que tem um problema. Moisés foi educado na alta corte egípcia. E na alta corte egípcia, aqueles que lá eram educados tinham como livro básico de sua educação um livro chamado Livro dos Mortos. O que seria o Livro dos Mortos? Um livro que continha na sua essência as 42 confissões negativas, algo
que o espírito egípcio, quando chegava na espiritualidade, precisaria dizer em 42 salas para 42 deuses que não fez para alcançar o paraíso. Vou tentar explicar melhor. O cara morre, chega na espiritualidade, tem uma primeira sala, vem um primeiro deus, cada deus tinha um nome. Aí ele diz assim: eu não roubei a Petrobras. Aí abre uma porta, ele passa para a próxima sala, vem outro deus. O sítio de Atibaia não é meu. Abre uma porta, outra sala, vem outro deus, até chegar no paraíso. E no livro dos mortos, além da Petrobras e do sítio de Atibaia, que não estão lá, nós encontramos: eu não matei, eu não roubei, eu não desrespeitei meu pai e minha mãe, eu não cometi adultério. Ou seja, estava tudo lá. A única coisa que Moisés fez foi Ctrl+C, Ctrl+V. E aí talvez alguns dos meus irmãos digam: mas você está acabando com o trabalho do pai. Muito ao contrário, nós estamos glorificando o trabalho de nosso pai. Olha o trabalhão que não deve ter tido. Primeiro, fazer reencarnar hebreu, depois ser abandonado pelos hebreus, depois ser adotado por quem tinha condições de dar a melhor educação, que era a princesa do Egito, depois dar a ele a melhor educação, depois fazê-lo descobrir ser hebreu, e depois, no alto do Sinai, através da sua mediunidade, intuído, quiçá, pelo próprio Cristo, chegar à conclusão: não precisamos de 42. 10 é mais do que o suficiente. Agora vocês imaginam, Moisés desce o Horebe, nos encontra lá embaixo, e diz assim para a gente: sabe os egípcios que escravizaram vocês, mataram seus antepassados, violentaram suas mulheres? Sabe, eles tinham uma lei ótima, peguei 10 para nós. Será que a gente ia respeitar? Então ele desce e fala para nós: Deus escreveu os 10 mandamentos. De uma certa forma, ele não estava mentindo, porque houve um planejamento e uma autorização vindo do mais alto até chegar ao grande profeta. Mas nós estamos sendo injustos aqui, porque falamos mal de Abraão, falamos mal de Davi, estamos só falando bem de Moisés. Vamos falar mal dele logo. Então, ele desce o Horebe e nos encontra lá embaixo. Como é que nós estávamos? Orando, jejuando, aplicando passes uns nos outros, né? Ele nos encontra lá embaixo. Nós estávamos com os nossos carros de porta-mala aberto, escutando em alto e bom som Wesley Safadão, tomando uma gelada, assando uma carninha, né? E como é que esse grande profeta se dirige até nós? Um flor de formosura que ele era. Meus irmãos, vamos abaixar este CD, vamos trocar por um Johann Sebastian Bach, cerveja não, vamos tomar um chá e carne, por favor, sejamos mais frugais. É isso que Moisés nos traz nesse momento? Nesse instante ele mandou que 3.000 fossem assassinados. Mas isso não é problema nosso. Então vamos falar de Elias, né? Este grande profeta da árvore judaico-cristã, também um trabalho dificílimo a fazer. Elias vem no momento que o povo de Israel já havia se afastado completamente da adoração ao Deus único de Abraão. Quando ele vem, nós já estávamos completamente contaminados por múltiplas formas de religião, espiritualidade. Entre outras coisas, já estávamos fazendo a amarração com pagamento só depois do resultado, búzios, tarô, runas online, né? E ele vem com a incumbência de nos reunir novamente na crença do Deus único, algo primordial, pois mais tarde Jesus encarnaria no centro do judaísmo para o povo judeu ensinar sua lei. Então Elias vem e chama os sacerdotes do Baal, em número de 400, para um desafio que foi realizado no alto do Monte Carmelo.
Lá Elias mandou que se colocassem 2 piras de madeira. Em cima de cada pira, um cordeiro. E o desafio consistia em: os sacerdotes do Baal orariam para o deus Baal, para que Baal acendesse a fogueira deles. E Elias oraria para o Deus único, Javé, para que acendesse a fogueira dele. A fogueira que fosse acesa provaria a todo o povo de Israel, que segundo a Bíblia, toda Israel estava presente no alto do Monte Carmelo naquele dia, qual era o Deus verdadeiro. Nós encontramos que no Velho Testamento, eles oraram de manhã até um pouco depois da hora do almoço, e não se deu nem uma fagulhazinha. Enquanto eles oravam, Elias, para tentar desconcentrá-los, batia panelas, cantava Michel Teló, Valesca Popozuda, e a fogueira deles não se acendeu. Aí depois Elias chegou e falou: bom, agora é minha vez, pode molhar minha fogueira. Jogaram água. Ele orou ao Deus único, o Deus de Abraão, diz que desce um fogo, queima lenha, queima cordeiro, queima tudo, e todos viram que o Deus verdadeiro era o Deus de Abraão. Como ele era uma pessoa muito caridosa, muito amorosa, ele mandou que cortassem a cabeça dos 400 sacerdotes. Muitas vezes nós vemos aquilo que está acontecendo, por exemplo, com os nossos irmãos muçulmanos, e chegamos à conclusão de que eles são violentos, de que o Alcorão é violento. Em verdade, os estudiosos afirmam com saber que o Velho Testamento e o Novo Testamento são bem mais violentos do que o Alcorão. O problema não são as religiões, são os religiosos. E não há na terra nenhum religioso de nenhuma religião que tenha sido santo do início ao fim. Todos tiveram os seus momentos mundanos, de mundo. Mesmo fora da árvore judaico-cristã. Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, até os 17 anos de idade vivia na opulência do palácio, vivia do bom e do melhor, casou-se, teve filhos, até que ele sai, encontra a morte, a velhice e a doença, e aí ele vai buscar a sua iluminação. Krishna, a mesma coisa, não há nenhum. Francisco de Assis foi à guerra, viveu defendendo os interesses do pai, até o instante que ele, febril, tem suas visões espirituais e se transforma. Inclusive, para mim, pessoalmente, ele se despir fisicamente é análogo. Para mim, ele não tirou sua roupa fisicamente, mas sim, ele assumiu: eu não sei nada, estou nu de conhecimento, agora que eu vou buscar o meu conhecimento. Mas enfim, não há na terra nenhum religioso que tenha sido santo do início ao fim. E nós aprendemos dos nossos grandes profetas o sagrado e o profano. Ora, se ele, que é especial, é um enviado de Deus, pode matar, por que não eu? Se ele pode mentir, eu também posso. Se ele pode adulterar, ganhar coisas de forma escusa, por que não eu, como diria aqui de abelha? Mas os profetas, muitos deles no Velho Testamento, nos diziam que um dia viria entre nós o Messias libertador. Quem é que nós esperávamos que vinha? Um guerreiro, um grande general de exércitos, um rei físico. Afinal de contas, era isso que nós tínhamos visto com todos os outros que o antecederam. Para nossa surpresa e salvação, o que vem ter conosco é amor na mais pura acepção deste que é o mais nobre dos sentimentos. Algo de tão difícil compreensão que, passados 21 séculos de sua vinda, nós ainda não sabemos de fato o que é o amor.
Allan Kardec, quando interroga os espíritos superiores, tentando trazer deles a explicação do que seria este, o mais nobre dos sentimentos, tem deles a resposta: por pobreza de linguagem, nós não temos condições de explicar para vocês o que é o amor. Mas Kardec tenta ainda retirar dos espíritos uma exemplificação do amor. Então eles dizem a ele: olha, nós vamos dar um exemplo, mas ainda assim é um exemplo muito pobre. Aquilo que uma mãe sente ao seu filho. Notem que é o pai, não é o pai, é a mãe. E ainda assim eles salientam, é um exemplo pobre daquilo que de fato é o amor. E o amor esteve conosco para nos ensinar a amar. Trouxe-nos o beabá do amor. Mas ele não nos disse que seria fácil. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Mas ele não disse que seria fácil. Um dos trabalhos que, com a graça do Senhor, nós temos a oportunidade de fazer, nós estamos alicerçados numa entidade que se chama Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, né? Entidade que cuida de mais de 2.000 deficientes intelectuais e físicos, além dos trabalhos de divulgação da doutrina dos Espíritos feitos pela Fundação Espírita André Luiz e do atendimento aos sofredores feitos pelo Centro Espírita Nosso Lar. E um dos trabalhos que nós fazemos é, uma quinta-feira por mês, ir a um presídio de São Paulo. E sempre me chamou muito a atenção, quando eu lá vou, que eu passo pela sala dos católicos, a missa está bombando. Passo pela sala dos nossos irmãos evangélicos, o culto está uma maravilha, né? Passo pela sala da Umbanda, a gíria está pegando fogo. Aí chego na sala dos espíritas, meia dúzia de gato pingado. Aí uma ocasião estávamos falando da lei de causa e efeito, de repente um irmão nosso levanta a mão, falei: eu entendi. Eu falei: você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou: não, eu entendi porque não vem ninguém aqui. Eu falei: então, por favor, nos diga para a gente poder acertar o planejamento estratégico. Ele falou: não vem ninguém aqui porque vocês não nos dão nada. Vocês nos ensinam como é que nós devemos buscar. E isso dá um trabalho desgraçado. Só que graças a Deus ele complementou, mas faz muito mais sentido para mim. Seguir os passos do mestre é o trabalho mais difícil que qualquer um de nós vai fazer. Fazer filme, ganhar dinheiro, ser doutor, falar 5 idiomas, isso é bobagem perto de seguir os passos de Jesus. Embora todos nós faremos, depende de nós quando, mas todos nós faremos. E ele próprio nos disse que não seria fácil. No instante que ele encontra com o terceiro e quarto discípulos, João e Tiago, para o evangelista Mateus, a mãe dos dois vem ter com ele e diz: mestre, pois nessa ocasião, embora ainda era o início de sua vida messiânica, ele já havia provado ser mestre, ela diz: mestre, eu gostaria que no reino de Deus esses meus 2 filhos se sentassem, um à sua esquerda e outro à sua direita. O que ele fala nesse instante? Claro, sejam todos muito bem-vindos. Aonde quer que andemos, haverá tapetes vermelhos sob os nossos pés, chuva de pétalas sobre as nossas cabeças. Seremos cineastas, doutores, vossas excelências, ricos comerciantes e banqueiros. Nós vamos viajar só de primeira classe. O nosso pacote da NET será Ultra Max HD e todos os anos nós trocaremos os nossos smartphones. É isso que Jesus fala a João e Tiago? Na verdade, ele faz uma pergunta: podeis vós beber do meu cálice? E complementa: meu cálice é amargo. Qualquer um de nós nesse instante, meia volta vou ver e caía fora. Aliás, como fez o jovem mancebo, quando vai ter com o Cristo. E Cristo conhecia o psiquismo de todo mundo, ou seja, Cristo conhecia ele, que era um rico comerciante, e sabia que a riqueza estava fazendo mal para ele. Não que a riqueza seja ruim, muito ao contrário, a riqueza é muito boa. Se alguém aqui tem problema com dinheiro, eu tenho uma conta corrente que exorciza. Passo o número para vocês.
Cristo o conhecia. Ele vem malandro que só ele, diz para Jesus: mestre, eu faço tudo direitinho, dou os 10% para a sinagoga, faço as minhas orações, as minhas obrigações espirituais, cuido de meus pais. O que mais falta para eu chegar ao reino de Deus, né? Jesus olha para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. O que ele faz? Meia volta, vou ver, cai fora. Depois de receber diretamente dos lábios do Cristo, ele precisou de 16 séculos para fazer aquilo que Jesus pediu que ele fizesse. Reencarnado na Espanha, como Miramês, o rei da Espanha manda que ele venha ao Brasil, e aqui ele começa a servir os sofredores, se lembra de sua fortuna na Espanha, o seu lastro, aquilo que o chumbava, manda uma procuração ao rei, mandando que vendesse tudo e desse aos pobres. E aqui ele passa uma vida servindo aos sofredores. Mas precisou de 16 séculos. Mas Jesus foi profético. Os nossos primeiros cristãos corajosamente sorveram até a última gota do amargo cálice do Cristo. Regaram a árvore evangélica com sangue, suor e lágrimas. Dos discípulos, só João não foi assassinado. E ainda assim ferveram o cara, apedrejaram o cara, fizeram o diabo com ele. Os outros todos crucificados de cabeça para cima, de cabeça para baixo, apedrejado, lança no peito de um, espada na barriga do outro, cortaram a pele do corpo inteiro do outro, cortaram a cabeça do outro, e eles não abriram mão de sua fé. E nos primeiros 4 séculos do cristianismo, os cristãos eram torturados, escravizados ou, se dessem muita sorte, assassinados. No início do 4º século, o imperador romano chamado Constantino, e eu fiz lambança, o imperador romano chamado Constantino autoriza que o cristianismo saia da clandestinidade. E aí nós pensamos: nossa, como era bonzinho esse Constantino, né? Na verdade, ele viu que o número de cristãos na terra já estava de tal número e já estavam tão espalhados que nem o exército mais poderoso era capaz de frear o avanço do cristianismo. Hábil político, ele então implementa algo que qualquer político meia-boca sabe que precisa implementar. Se não pode com eles, junte-se a eles. Constantino autoriza que o cristianismo saia da clandestinidade. E nesse instante os cristãos pensam: nós vamos cristianizar Roma. Roma romanizou o cristianismo. No ano de 325, na cidade de Niceia, atual Iznik, na Turquia, Constantino convoca 300 e poucos bispos da igreja para uma reunião. A reunião é conhecida até hoje na história como o primeiro concílio de Niceia. O Papa não esteve presente. Quem dirigiu a reunião foi o próprio imperador Constantino, ele que não era cristão. E o que eles fizeram? Tragam os textos aqui. Isto pode, isto sai, aqui é ponto, aqui é vírgula, aqui é acento. Este personagem cristão, nós precisamos mudar a história dele para elas parecer como a deusa romana. Este personagem judeu, nós precisamos mudar a história dela para se parecer como a deusa grega. E assim os caras destruíram o cristianismo. Os próximos concílios continuaram o trabalho de destruição. Mas o que ninguém sabia, imaginava, é que Jesus, malandro que só ele, no episódio conhecido como a Última Ceia, episódio que nós só nos lembramos que foi a ocasião em que Judas traiu Jesus, o que não é verdade, neste episódio, Jesus nos diz: eu vou preparar terreno, para que no tempo certo, meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que haverá de vir restaurar todas as coisas. Notem que quando ele diz
haverá de vir restaurar todas as coisas, ele está dizendo, vamos fazer a maior lambança com isso tudo. Ele já sabia. Entre o século XV e XVI, um sacerdote tcheco chamado Jan Hus, em seus sermões, começa a denunciar os abusos da igreja. Especialmente 2 pontos chocaram os cristãos, os senhores da igreja, melhor dizendo. No primeiro deles, Jan Hus diz: ninguém precisa de um sacerdote para fazer o seu encontro com o Criador. A ligação é sempre direta entre filho e pai. Os homens da igreja não gostaram. Mas ele pioraria um pouco mais a situação quando denuncia as indulgências. O que eram as indulgências? Eu tinha lá um parente que não era o chifrudo em pessoa, mas também estava longe de ser um anjo do Senhor, e ele morria. Ele ia para onde? Para o purgatório. Só que se eu desse uma grana para a igreja, Deus promovia meu parente para o paraíso. E a Hus vem e denuncia isso. Os homens da igreja não gostaram nem um pouco. Mas como eram pacifistas, resolveram botar panos quentes, chamar Jan Hus para um churrasco em que ele era a picanha. E quando acenderam a pira de madeira embaixo de seus pés, ele cantando e feliz, pois dentro em breve estaria com Cristo, nosso Senhor, ele, como suas últimas palavras, diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e com estes vocês não poderão. 100 anos depois, Martinho Lutero, ao lado de outros, instala a reforma protestante e o cristianismo volta vagarosamente ao seu primitivismo. Mas o golpe de mestre se dá no século XIX, quando Jan Hus, reencarnado, como Allan Kardec, interroga os espíritos superiores, busca deles as explicações racionais para os grandes enigmas existenciais humanos. Nos traz alguns livros, especialmente as maiores 5 joias da literatura religiosa, científica e filosófica de todos os tempos. E na terceira obra ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, restaurando na terra o Consolador prometido, a essência da moral evangélica. As Primeira e Segunda Guerras Mundiais praticamente destruíram os centros espíritas da Europa, mas Jesus também já sabia disso. E já havia transmigrado para o Brasil a sua árvore de amor, o Espiritismo. E fez aqui reencarnar irmãos e irmãs nossas, que assim como os primeiros cristãos, amaram e deram forças a esta árvore. Bezerra de Menezes, Meimei, Alta de Souza, Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier. E esta árvore está aqui, com raízes profundas, frondosa, e nós somos os frutos desta árvore. Chico Xavier nos trouxe uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A primeira vez que eu terminei de ler esse livro, eu cheguei à conclusão que os dois ou tinham bebido ou fumado alguma coisa. Pensei comigo, a gente não vai dar conta desse recado. Hoje eu já repenso. Aí talvez alguns dos meus irmãos e irmãs digam, mas você não está acompanhando o noticiário? Claro que estou. Claro que estou. Inclusive amanhã estarei lá. Né? Claro que estou. Por amor e em paz, né? Somos pacifistas. O mundo inteiro está enfermo e febril. Não é só o nosso Brasil. Em um materialismo, no outro a sensualidade, no outro o ateísmo, no outro o comunismo. Até
terra inteira está enferma e febril. Mas a boa notícia é que depois da UTI, sempre vem a cura. A nossa doutrina é uma doutrina de amor, de cura. Às vezes a gente vê aquela pessoa que morreu em função de um câncer e era muito espirituosa, né? Procurou todos os tipos de atendimento, a gente fala assim, nossa, coitada, não adiantou nada, não se curou. Muito ao contrário, ela se curou através do câncer, através da morte. É sempre cura. E o patrão é o cara. Então está tudo na mão dele. Nós estamos vivenciando nos mais lindos momentos da nossa história. Nos demos conta que estamos na UTI. Então agora vamos nos curar. Qual que é o papel do coração no corpo? Fazer circular o sangue. Qual que é o papel do coração Brasil? Fazer circular na terra o sangue do Cristo, que é o seu Evangelho. Este é um trabalho que compete a nós, que recebemos esta mega cena acumulada. Nós, na Fundação Espírita André Luiz, fazemos rádio, Rede Boa Nova de Rádio, editora distribuidora Mundo Maior, TV Mundo Maior Filmes e Uniespírito. O objetivo é divulgar a doutrina espírita. E por quê? Por egoísmo. Só que pelo egoísmo inteligente. Porque nós queremos viver num planeta um pouco melhor que esse. Nós sabemos que em breve voltaremos para a espiritualidade. Tem alguns de nós aqui que achamos que vamos para Capela, Saturno, Netuno, né? Que são planetas melhores, Marte, segundo alguns. A má notícia, provavelmente nós vamos voltar para cá mesmo. Até porque se a gente for para lá, não nos esqueçamos, nós teremos as antas de lá. Então é melhor ficar aqui, crescer junto com o planeta. Que planeta é esse que nós queremos encontrar no nosso retorno? Um planeta muito melhor. Quero crer que muitos de nós seremos os tataranetos de nós mesmos. Na medida que educamos e deixamos uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que provavelmente serão os nossos pais, para alguns casos, nós encontraremos um mundo melhor. Claro que tem gente que faz caridade por amor, apenas e tão somente, mas a imensa de nós ainda faz pelo egoísmo inteligente. Eu quero chegar na espiritualidade melhor. Eu quero voltar para esse planeta melhor. E nós só faremos isso quando a Terra compreender de forma racional a lei divina. E a doutrina espírita nos traz a explicação de muitos porquês. De onde viemos, para onde vamos, o que é a reencarnação, por que alguns nascem pobres e doentes ao lado de outros ricos e saudáveis. A doutrina dos espíritos nos explica o fenômeno da obsessão, da psicose, da depressão, daquele vazio que nos invade. E especialmente a doutrina dos espíritos nos explica a lei de causa e efeito. Dá um novo significado para aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Para o olho por olho, dente por dente. Vai com Jesus ao alto do Monte Tabor, quando ele transfigura-se, recebe os espíritos de Moisés e Elias, e então os seus discípulos perguntam, os antigos profetas diziam que Elias voltaria? E Jesus responde, em verdade vos digo, que Elias já veio. Mas não lhe deram atenção. E entenderam os discípulos que ele falava de João, o Batista. Elias cortou 400 cabeças e atinge a sua iluminação, tendo a sua cabeça cortada enquanto estava na pele de João Batista. Levar a lei de causa e efeito ao conhecimento humano é a nossa tábua de salvação. Porque, em verdade, o diabo já não faz mais bem o seu trabalho. Boa parte das pessoas já não acreditam mais nele. Eu até costumo dizer que o diabo é um dos grandes trabalhadores do Cristo. Porque ele que não existe,
Nós morríamos de medo dele e não fazíamos os grandes bobagens, né? Então trabalhou bastante para Jesus, embora não exista. Mas hoje, a imensa maioria das pessoas não creem mais no diabo. A ciência, através de seus instrumentos, já afirmam no centro da Terra não há o fogo do inferno. Então as pessoas acham que podem fazer aquilo que elas quiserem. A lei não os alcançarão. Quando nós levarmos a lei de causa e efeito, através da racionalidade, da tríade, ciência, filosofia e religião, para os nossos irmãos da terra, os nossos filhos poderão sair à noite e nós estaremos em paz. As nossas portas poderão dormir descerradas. Quando formos votar, estaremos em paz. Quem quer que ganhe conhece a lei de causa e efeito e não vai fazer lambança, porque sabe que lá na frente vai ter que dar conta daquilo que fez. Esta é a nossa tábua de salvação. O cinema espírita está praticamente começando. Não são 10 obras. Graças a Deus, todas foram muito boas, bem, né? Foram muito bem. Aquelas que foram ao cinema foram muito bem. Aquelas que foram distribuídas pela internet ou por DVD foram muito bem. Mas ainda é o começo. Cabe a nós dar força a isso. E por quê? Vou fazer algo que em espiritismo não se deve fazer, mas eu vou fazer. Futurologia. Eu quero crer que daqui a alguns anos, um judeu de Hollywood vai olhar para o sucesso do cinema espírita e vai dizer assim: isto é muito bom para ganhar dinheiro, né? E assim, quem sabe, ele leve para ser filmado lá, em inglês, obras como Há 2000 anos, Paulo e Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Memórias de um Suicida. Enfim, há tantas joias da literatura espírita e espiritualista que aguardam a oportunidade de se tornarem peças cinematográficas. E em inglês, iluminando as telas da Terra, continuo na futurologia. Os nossos irmãos vão entrar no Google, vão colocar lá Allan Kardec, Chico Xavier, para saber quem foram esses dois grandes trabalhadores do Cristo. E no planejamento estratégico do Cristo, as principais obras destes dois servidores já se encontram traduzidos para muitos idiomas em PDF e e-books. Nós então mostraremos à Terra a força da nossa doutrina, para que possamos fazer esta grande homenagem a Jesus, para que possamos compreender o papel que nos cabe na nossa própria iluminação, para que possamos dar um novo significado de Jesus em nossas vidas, para que, entre outras coisas, possamos compreender melhor a via dolorosa. Aquele instante em que nosso Senhor nos dá fisicamente, enquanto esteve fisicamente conosco, as suas últimas aulas. Ele, que não tinha nenhum erro, pegou a sua própria cruz, dizendo-nos: carrega a tua própria cruz. E em todo o caminho, todas as vezes que caiu, ele estava nos dizendo: quando tiver pesado e você cair, levanta. E quando ele não aguentou, vem Simão Cirineu e oferece ajuda, e Jesus não larga a cruz. Os dois apanham a cruz e vão felizes até o Gólgota. Naquele instante de encontro de Jesus conosco, que para muitos é um instante de dor, eu não tenho dúvidas, era um instante de amor. Jesus estava feliz, pois havia dado conta do recado. E como uma das últimas palavras dele para nós, ele roga ao Pai que nos perdoe. Notem, meus irmãos, minhas irmãs, que nesse instante ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Talvez tenha sido um erro, talvez o ideal seria ele dizer: Pai, eu os perdoo, pois eles não sabem o que fazem. Afinal, ele que tinha sido agredido. Mas um espírito dessa envergadura não sai
da sua paz espiritual. Só perdoa quem se magoa. Quando nós compreendemos aquilo que é Jesus em nossas vidas, aquilo que Ele nos trouxe, finalmente nós seremos amor. Que Jesus e Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado.